Irmãos, é um grande privilégio trabalhar nesta igreja. Um grande privilégio. Uma igreja ordeira, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja que a gente vê pelas crianças, né? As crianças vêm à frente, quietinhas, sem instrução dos pais, né? Instrução das professoras. Uma igreja cheia de talentos, uma igreja rápida para fazer as coisas, impressionante. Temos irmãos aqui cheios de dons, que foram agraciados com vários dons e têm feito grandes coisas. César vai falar um pouquinho disso no final do culto, de algumas coisas que os irmãos têm ajudado aí em termos de internet, de estarmos propagando a mensagem do Senhor através dos meios tecnológicos que Deus nos dá a graça de ter, né? Então a gente precisa aproveitar isso. É um grande privilégio. Uma igreja firme na fé, uma igreja que preza a palavra. Aqueles que não têm muito ainda afeição a uma igreja presbiteriana, não sei se você percebe, mas todo o nosso culto, ele está rodando no centro da palavra. Os cânticos, até mesmo alguns irmãos que têm mais percepção, oram conforme a palavra, conforme o tema da palavra. O talento dos irmãos da equipe de louvor que escolhem muito bem os cânticos de acordo com o tema. Por que nós fazemos assim? Porque a palavra é o centro do nosso culto. O nosso culto não tem o centro na equipe de louvor. O nosso culto não tem o centro em qualquer outro tipo de coisa. Todas as outras coisas são muito importantes. A música, o louvor, as orações dos irmãos, o culto infantil, todo o trabalho dos irmãos que ficam à portaria, a recepção, tudo isso é muito importante. Mas eles todos gravitam em torno da palavra. A palavra é central para nós. Ela é importantíssima. É a palavra do Senhor, é o momento mais importante que nós temos no nosso culto. Por isso eu convido-os a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 5. Atos capítulo 5, nós vamos começar agora o capítulo 5. Antes de lermos, eu quero aqui acusar duas visitas, o Paulo, que já é conhecido nosso, e a Ângela, é isso? Paulo e Ângela, sejam bem-vindos aqui no nosso meio, Deus os abençoe grandemente. Até mesmo a recepção dos membros é alguma coisa que se torna, gravita em torno da palavra também. Nós desejamos que aqueles que nos visitam ouçam a palavra exposta como ela é. O nosso culto não tem outro centro a não ser a palavra. É isso que nós podemos dar de melhor para aqueles que nos visitam. Vamos ler então Atos capítulo 5, eu vou ler para os irmãos me acompanhem na leitura do verso 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a
toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, foi assim que nós cantamos agora há pouco. Não há ninguém, não há nada como tu. Nós somos os teus filhos, nós somos a tua igreja, nós somos o corpo. E nós queremos ser santos como tu és santo. Porque essa é a tua ordem, essa é a tua vontade para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra e a gravidade daquilo que ela tem para nos ensinar nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há um conceito errôneo na igreja atual. Quando eu digo igreja atual, não é só a igreja do Jardim Fortaleza, mas as igrejas de uma forma geral, de que parece que o Deus do Novo Testamento, revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus bonzinho, ele é um Deus amoroso, carinhoso, cheio de perdão, salvador. E é verdade, tudo isso é verdade. A Bíblia assim nos ensina. E parece que aquele Deus do Antigo Testamento era um Deus mais severo, mais duro, que punia. Certa vez um teólogo moderno, um teólogo canadense, vivo hoje, ele fez uma observação que eu acho bastante pertinente. Por que as pessoas têm, às vezes, essa noção? Por que o Deus do Antigo Testamento é tão duro e o Deus do Novo Testamento, um Deus perdoador, que parece que passa a mão na cabeça dos seus filhos e aceita qualquer tipo de estilo de vida? Porque o Deus do Antigo Testamento, diz esse teólogo, ele castiga o seu povo através da peste, através das guerras dos seus inimigos, através de catástrofe, através da fome, através de coisas duras para a vida do ser humano. Mas o Deus do Novo Testamento, nós, no período que nós estamos, que é o período do Espírito, o período da graça, nós nos confundimos, nós achamos que Deus não está julgando ninguém hoje, mas Deus está julgando no momento que a sua palavra é pregada e a sua palavra não é aceita. As pessoas que não creem no Evangelho já estão sendo julgadas e já estão sendo condenadas. Mas como que elas pensam? Bom, mas na verdade Deus hoje não está trazendo a guerra, Ele não está trazendo peste, Ele não está trazendo a fome, Ele não está trazendo a espada, Ele não está trazendo nenhum tipo daquelas coisas que a gente vê no Antigo Testamento. Então, como esse negócio de juízo é uma coisa que está ainda muito longe, talvez lá na eternidade vai ter talvez um inferno, ainda está muito longe da gente, não afeta a minha vida do aqui e agora. Então parece que as pessoas estão confundindo as coisas, achando então que esse Deus do Antigo Testamento era mais duro, ele mexia com aquilo que é mais importante para nós. E nisso esse teólogo tem toda a razão. Porque as pessoas elas estão preocupadas com aquilo que causa desconforto agora, no momento. Essa é uma forma errada de nós entendermos a palavra de Deus, as Escrituras. Por que eu pedi para os irmãos lerem por 2 vezes, e nós lemos o capítulo inteiro de Josué, capítulo 7? Eu gostaria que vocês raciocinassem comigo para vocês entenderem o que eu vou dizer para vocês. Josué é o primeiro livro histórico depois dos 5 primeiros livros da Bíblia. Os irmãos sabem disso. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. São chamados também de Pentateuco ou a lei, a Torá. A lei de instrução para o povo do Antigo Testamento, para a igreja do Antigo Testamento. Logo em seguida vem um livro histórico de Josué. Não é o único livro histórico do Antigo Testamento, é um deles, mas talvez o mais importante, porque ele mostra a trajetória daquele povo que foi liberto do Egito,
liberto da escravidão do Egito, que representa o pecado do mundo, que escraviza os filhos de Deus. E aquele povo foi liberto do Egito, então ele vai em direção a Canaã. E ele estava próximo de entrar em Canaã. A história que foi lida aqui, eles estão para conquistar uma cidade importante, que era a cidade de Ai. Nome estranho, né? E Josué, então, está liderando o povo, porque Moisés já havia morto, e Josué está liderando o povo para que entre na terra. É um processo histórico muito importante na história do povo de Israel, da igreja do Antigo Testamento. No meio daquela trajetória, o que acontece? Acã, um membro daquela comunidade judaica, ele comete um pecado gravíssimo. Ele faz algumas coisas que Deus havia falado para não fazer. Olha, vocês vão destruir os seus inimigos e eu não quero que vocês peguem nada deles. Por quê? Porque eu não quero que nenhum povo ao redor venha dizer que vocês enriqueceram ou vocês cresceram porque vocês roubaram os bens daqueles que vocês conquistaram. Eu sou suficiente para vocês. Então, eu não quero que vocês se contaminem com nada na terra para onde eu vou levá-los. Essa era a ideia. Mas o que Acã fez? Acã pegou um monte de coisas, capas babilônicas, ouro, prata, bens, e ele os escondeu. O fato dele ter pego já era um pecado grave. Mas o pecado pior foi a hipocrisia de ele estar escondendo alguma coisa por debaixo dos panos e que ninguém sabia. Aí a tarefa de conquistar aquela cidade de Ai, que o Senhor já havia prometido para Josué que eles teriam vitória, o Senhor estava liderando a igreja, de repente Israel começou a ter um revés inesperado. Israel começou a ser derrotado. Ora, o que aconteceu? Aí o Senhor revela. Josué, tem pecado no meio do povo escondido. Tem hipocrisia no meio do povo. Por isso Israel está contaminado. E por isso a minha indignação. Por isso a minha ira. E por isso Israel está sendo derrotado diante do inimigo. Diante daquela promessa que eu havia dado a eles. Eu vou dar a terra para vocês. Mas vocês não estão conquistando porque há pecados escondidos. Então eles não entraram. Agora vamos para o Novo Testamento. Olha que coisa incrível, como que a Bíblia ela é extraordinária. Eu estava conversando essa semana com meu filho, o Eliseu, que se forma pastor esse ano. Se Deus o ajudar, né? Porque nós estamos num ano difícil, de formatura, muito complicado. E ele estava encantado. Ele só tem 24 anos, né? Acabou de fazer 24 anos. Ele, pai, como a Bíblia é maravilhosa. Cada vez que eu leio, eu fico mais apaixonado por ela. E agora ele está estudando um tal de Bible Project. É um projeto de estudo da Bíblia através de uma história em quadrinhos, tudo gráfico. Você estudar a Bíblia através de gráficos. Ele está encantado com aquilo. E é verdade mesmo. A Bíblia é extraordinária. Vejam bem. O que nós temos no começo dos evangelhos? Do Novo Testamento, melhor dizendo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Do que eles falam? Da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é prometido lá no Antigo Testamento desde Gênesis 3,15. O Senhor Jesus é aquele prometido por Deus que vem para cumprir a lei, o Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Ele cumpre a lei. E só ele cumpre a lei. E ele cumpre a lei no nosso lugar, porque nenhum de nós cumpriu a lei. Nenhum ser humano sobre a face da terra cumpriu completamente a lei na sua forma plena, só o Senhor Jesus. Não só isso, o Senhor Jesus, além de cumprir a lei, ele sofre as penalidades da lei no nosso lugar. Esse é o Evangelho. Então nós temos esse relato em Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 enfoques do mesmo assunto. Cada um dos autores tendo um foco. Mas o mesmo assunto. A vida, a obra
e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Todos os evangelhos apontam para a última semana de vida do Senhor Jesus Cristo, principalmente a morte e a sua ressurreição. Esse é o centro do evangelho. E o que vem logo depois dos 4 evangelhos? Que livro vem? Atos, que nós estamos estudando. E o que ele é? Ele é um livro histórico. Ele é o único livro histórico do Novo Testamento. O único livro histórico do Novo Testamento. Percebam o que eu estou querendo dizer. Lucas, o Espírito Santo... Veja bem, meus irmãos, talvez os autores, aqueles que compilaram o Novo Testamento e o Antigo Testamento, talvez eles nunca tivessem se apercebido de tudo isso, principalmente os do Antigo Testamento. Eles não sabiam o que iria acontecer 2000 anos depois. Mas o Espírito Santo, que administrou, governou, geriu toda a montagem das Escrituras, ele sabia. Então, Lucas escreve um livro histórico, que é o livro de Atos, e ele mostra nesse ponto a história de Ananias e Safira, que é muito semelhante à história de Acã lá em Josué. O que tinha acontecido antes, do domingo passado? Nós ouvimos a história de Barnabé, José, também chamado Barnabé. José era um homem crente, era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo. E José, chamado Barnabé, ele tinha posses, era um homem de posses, era um homem rico. E ele ofertou um campo. Ele vendeu aquele campo e ele deu o valor do campo, colocou aos pés dos apóstolos, como uma grande oferta. A igreja já o tinha em alta conta, porque ele era um homem piedoso. O próprio nome dele significa consolador, confortador. Essa era a grande marca de Barnabé. Com certeza, e a Bíblia não nos relata os detalhes aqui, as entrelinhas, mas com certeza Barnabé, por ser muito bem visto pela igreja, ele foi muito bem falado ao longo daqueles dias. Talvez as pessoas estivessem falando assim, vocês viram Barnabé? Vocês viram que coisa linda que aquele homem fez? Temente a Deus, ele vendeu um campo e ele colocou o valor aos pés dos apóstolos. Para quê? Para ajudar aqueles irmãos pobres em Jerusalém. A igreja já era uma igreja grande, de pelo menos 5.000 homens, só homens, talvez 15 a 20 mil pessoas já faziam parte da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem grande já. Então, aparece um casal, eles são apresentados pela primeira vez nas Escrituras, Ananias e Safira. Ananias e Safira talvez tivessem bens também, talvez fossem pessoas bem situadas financeiramente. E eles pensaram assim, olha, Barnabé está com tudo, hein? Seria tão bom se a gente também fosse bem visto assim pela igreja, né? Vamos fazer o seguinte, combinaram. O texto diz que eles combinaram. Eles concordaram um com o outro, o casal. Olha, vamos vender o campo, vamos pegar o valor e vamos também ofertar. Porque também a igreja vai nos ver, a igreja vai nos olhar e vai também nos reconhecer, nos louvar. Mas diz o texto que diz assim, Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E aí no verso 3, o Pedro diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. A expressão original aqui, o verbo no original, que no português você não consegue ver isso, infelizmente, a língua grega é uma língua um pouco mais rica que o português nesse sentido, parece que Ananias e Safira tinham já falado para os apóstolos que eles iam vender por um determinado valor e iam entregar aquele valor. Mas depois eles mudaram de ideia. Eles não entregaram tudo. Porque a expressão que Pedro está usando aqui é que eles
roubaram, eles reteram aquilo que não era deles, eles fizeram uma apropriação indébita. Ou seja, eles se apropriaram daquilo que já não era mais deles, porque eles haviam prometido que dariam todo o valor do campo. E por que eles fizeram isso? Porque eles estavam mais interessados no quê? No louvor da igreja. E eles esconderam aquilo. E eles devem ter considerado aquilo um pecado de pouco tamanho, de pouca importância, uma hipocrisia. E reservaram parte do valor do campo e não disseram nada. Uma das coisas que chama a atenção nesse texto, primeiro, é a honestidade de Lucas. Quando você estuda a Escritura, você vai sempre percebendo como a Escritura é transparente, é clara. Qualquer livro de religião, de qualquer religião, eles só falam as coisas positivas que acontecem naquela religião. Lucas, ele está falando de alguma coisa muito feia que está acontecendo no meio da igreja de Cristo. A Bíblia, ela tem essa característica, por isso que um dos motivos, não é o único, não é o mais importante, é evidente, mas um dos motivos pelos quais eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar nenhuma vírgula, uma das características é essa: os autores são honestos. Eles falam exatamente quem são. Os grandes heróis da Bíblia, que na verdade o único herói da Bíblia é o próprio Deus, Abraão, Salomão, Davi, o próprio apóstolo Paulo, João, você sempre vai ver os seus defeitos, as suas dificuldades. Você vai ver que são heróis de pés de barro. A Bíblia é muito honesta. Lucas foi honesto aqui. Ele está expondo a vida interna da primeira igreja cristã, que foi a igreja de Jerusalém. E ele está sendo muito transparente. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês percebessem, a estratégia de Satanás. Veja que Pedro diz assim para Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? Eu já falei isso para os irmãos. Quando você olha para Apocalipse, você vê as cortinas abertas, você vê os bastidores, aquilo que Satanás está fazendo. Em Atos, você não vê exatamente o que está acontecendo nos bastidores. O que Lucas está querendo nos dizer aqui é: olha, você está vendo só os fatos, mas por trás dos fatos existe toda uma guerra espiritual. Existe uma guerra no reino espiritual, e Satanás está agindo. E alguns pecados dentro do povo de Deus que a gente acha de pouca importância, eles não são de pouca importância, porque isso fere a santidade da igreja do Senhor. Veja que o Senhor foi bastante rigoroso com Acã. Ele matou Acã e toda a sua família. Por quê? Isso é uma questão que nós vamos discutir junto com a questão de Ananias e Safira. Mas veja que há uma estratégia de Satanás por trás. Ele quer destruir a igreja do Senhor. Eu já falei isso para os irmãos, do capítulo 4 em diante, principalmente 4, 5, 6, você está tendo uma grande estratégia de Satanás para destruir a igreja logo no início, no seu nascedouro. Satanás ele começa com uma perseguição física, perseguindo os líderes, machucando-os, ameaçando-os, levando-os presos. Agora ele está trabalhando de uma outra forma, uma forma perigosíssima, uma forma sutil, uma forma escondida, guardando pecados graves dentro da igreja do Senhor, que é o pecado da hipocrisia. São as pessoas escondendo pecados gravíssimos nas suas vidas, mas guardando, ninguém está sabendo. Ninguém sabe. Os líderes não sabem. Meus irmãos, nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos pecadores. Se Ananias e Safira tivessem só cometido o egoísmo, a cobiça de serem louvados, mas tivessem imediatamente confessado o seu pecado, talvez não aconteceria o que aconteceu com eles. Mas o que é grave aqui, o que é grave em Acã, lá em Josué, é o esconder os pecados, é aqueles pecados que dentro da igreja atrapalham a igreja de crescer, atrapalham a igreja de atingir o alvo para o qual o Senhor a chamou, a conquistar o mundo, a glorificar o nome do Senhor, a se santificar, a crescer.
Essa é uma estratégia de Satanás que foi feita em Acã, no livro histórico de Josué, e agora mostrada em Ananias e Safira, no livro histórico de Atos. São muito parelhos, são muito paralelos. Eles mentiram, eles foram avarentos e eles roubaram. Foi isso que o casal fez. Mas eu creio que o grande pecado aqui, o grande pecado que realmente fez com que Deus agisse de forma tão dura, foi o pecado da hipocrisia. O esconder a mentira. Esconder as reais motivações daqueles corações. Porque o que eles queriam mesmo era serem bem vistos pela igreja. E por isso arquitetaram tudo aquilo. Eles mentiram ao Espírito Santo, diz o texto. Veja que esse é um dos versículos de vários, dezenas e dezenas de versículos que mostram que o Espírito Santo não é uma força impessoal, como algumas seitas modernas ainda creem hoje. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É aquele para quem você pode mentir. Você só pode mentir para uma pessoa. Você não mente para uma força impessoal, para um poder simplesmente. Você mente para uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que habita a igreja do Senhor. Então eles mentiram ao Espírito Santo. Eles conspiraram para tentar o Espírito Santo. Coisas graves. Coisas gravíssimas. O Senhor não aceita isso no meio da sua igreja. Não aceita. O Senhor, ele continua sendo duro. Veja, nós estamos na igreja do Novo Testamento. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. O Senhor Jesus está dirigindo a sua igreja aqui. E o Espírito Santo não faz nada que o Senhor Jesus não esteja de acordo. Porque o próprio Espírito, ele procede do Pai e do Filho. Eles só fazem as coisas em comum acordo. O Espírito Santo está trazendo juízo sobre aquele casal, os matando por causa daquele grave pecado. A severidade do juízo de Deus, tanto em Acã como em Ananias e Safira. Por que Deus é tão severo em alguns momentos e em outros não? Você pode me perguntar, mas Pedro, tem tanta coisa parecida com essa hoje dentro das igrejas. É verdade. É verdade. É a pura verdade. Mas será que Deus não nos está julgando hoje de outras formas? Naquele momento, como era uma igreja nascente, Deus matou aquele casal imediatamente. E o resultado, a gente viu no último versículo, é que causou um temor enorme. As pessoas ficaram apavoradas, não somente dentro da igreja, como fora da igreja. O meu grande medo, meus irmãos, é que Deus esteja pesando a mão sobre a igreja da atualidade, não matando pessoas diretamente, mas deixando as igrejas andarem por conta própria. Eu já falei isso algumas vezes para o Daniel, assim, o meu filho de 12 anos. Dani, papai é duro com você, o papai corrige você, o papai pega no seu pé porque o papai te ama. O papai quer o melhor para você. Eu não vou falar com o filho do vizinho, se o vizinho estiver no caminho errado, a menos que ele peça a minha ajuda, eu não vou lá pegar o filho do vizinho e vou corrigir o filho do vizinho. Infelizmente eu não posso fazer isso. Ele não é meu filho. Então, para mim, de certa forma, ele anda conforme ele quiser, conforme os pais querem. A pior coisa que pode acontecer para um filho, a pior coisa, é o pai e a mãe chegarem e falar assim, olha, sabe uma coisa? Não quero mais saber não. Faz o que você quiser. Siga a sua vida, siga seu coração, a sua mente. Eu acho que não tem pior coisa. Eu jamais gostaria de ouvir isso de Deus. Jamais. Por isso que a palavra diz em Hebreus que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Se a igreja ainda está sendo corrigida por Deus, a gente tem que dar graças a Deus por isso. Porque Ele está demonstrando o seu amor por nós. Me dá muito medo quando eu leio Romanos nos seus primeiros capítulos, e diz assim, acho que no capítulo 1 ainda, que Deus os entregou 3 vezes. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou.
Há muita gente em pecado dentro da igreja, e que porque não está acontecendo nada de grave, não está caindo o teto, não está vindo peste, não está morrendo, não está ficando doente, não está acontecendo nada. E ele pensa assim, acho que Deus está tranquilo comigo. Acho que Deus está até aceitando o meu pecado numa boa. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Pode ser que seja exatamente o contrário. Pode ser que Deus esteja dizendo assim para você, olha, eu estou te entregando para você seguir a sua vida. Segue. Eu não quero mais corrigir você. Eu desisti de corrigir você. Você vai ser punido pelos seus próprios pecados. Meus irmãos, não tem coisa pior nessa vida. Não tem coisa pior. Nem a morte é pior do que isso. É nós estarmos fora da graça de Deus. Uma coisa pior. 3 lições nós aprendemos aqui com essa história. A gravidade do pecado de Ananias e Safira foi, primeiro, contra Deus. Diz o texto que Satanás encheu o coração deles, eles mentiram contra o Espírito Santo, eles conspiraram contra o Espírito Santo. Meus irmãos, todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Por isso que quando você lê o Salmo 51 de Davi, você fica impressionado, você fica às vezes até meio, será que Davi escreveu certo isso? Porque Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra o próprio exército que ele liderava, Davi pecou contra a nação, Davi pecou contra o pai do Urias, porque o pai do Urias perdeu o filho, ele pecou contra Urias, porque ele matou Urias, que era o marido de Batseba, ele pecou contra a sua própria descendência, porque o filho de Batseba morreu, ele pecou contra todo mundo. Ele pecou porque ele era o rei. Ele era, na verdade, dentro da teologia bíblica, o representante de Deus dentro do povo de Israel. E como é que ele chega no Salmo 51 e fala, pequei contra ti somente. Contra ti? Só contra Deus você pecou, Davi? Você pecou contra todo mundo. Mas é porque Davi tinha consciência. Todo pecado horizontal que nós cometemos, em primeiro lugar, nós estamos pecando contra Deus. O pecado de Ananias e Safira não tinha só uma dimensão relacional. Não tinha. Em primeiro lugar, a relação vertical. Eu estou ofendendo a santidade de Deus. Essa é uma das lições que nós aprendemos. Contra a igreja. Por isso, uma igreja nascente, Deus age de uma forma tão dura. Porque hoje a gente costuma ver pessoas falando assim, ou ouve pessoas falando assim, tem tanta hipócrita dentro da igreja. É verdade. Não é mentira. Talvez porque Deus tenha mudado a sua forma de agir ao longo da história. Isso é o que me assusta. Isso é o que me deixa realmente temeroso. Talvez se as pessoas hoje morressem dentro das igrejas, porque vivem em pecados de hipocrisia, talvez nós fôssemos mais tementes ao Senhor e lá fora, lá no mundo, as pessoas realmente podem até não se converter, mas elas olhariam aqui para dentro e falariam assim, olha, o Deus daquele povo é um Deus duro. E Ele é santo. Tudo isso, meus irmãos, tem a ver com a santidade de Deus. Por isso os nossos cânticos, todo o preparativo do culto foi em direção ao tema santidade do Senhor. Outra coisa, a importância e a sacralidade da consciência humana. Veja o que Paulo fala em Atos 24:16. Veja o que ele diz, Atos 24:16. Paulo, diante de tantas lutas que ele tinha, Paulo está aqui em momentos de julgamento, ele é jogado de uma corte para outra, de um tribunal para o outro, é jogado para lá e para cá, todo mundo
querendo condenar Paulo de alguma forma, e ele era inocente, ele só estava pregando o evangelho do Deus eterno. Mas no verso 16 ele diz: por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Parece que hoje essas coisas têm pouca importância no nosso meio. Parece que nós não ficamos mais com temor da nossa própria consciência, a nossa própria consciência que nos acusa. João, em 1 João 1, verso 7, diz assim, 1 João 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma coisa que atrapalha a comunhão na igreja, meus irmãos, são esses tipos de pecados de hipocrisia. Pessoas vivendo nos pecados mais graves sem confessá-los, porque pecar, todos nós pecamos mesmo. É verdade, mas nós não podemos ser escravos do pecado. Nós não podemos mais servir o pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor. O pecado é um acidente de percurso na nossa vida. Não deve ser uma constante, alguma coisa que a gente se acostuma. Quando você cauteriza a sua mente, cauterizar significa aquilo que o médico faz, né? Ele queima aquele local do corpo para tirar a sensibilidade. Então você não vai ter mais sensibilidade nenhuma ali. Isso é cauterizar a mente. Quando nós cauterizamos a nossa mente, nós não nos sentimos mais culpados. Isso é gravíssimo. E isso afeta a comunhão da igreja. E a promessa de João é que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor vai nos purificar de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, o Senhor vai nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas nós temos que andar na luz. A nossa consciência tem que estar clara. Existe um trabalho missionário na África, num povo africano, que houve uma declaração de um líder africano lá muito interessante. Eles estão acostumados a viver num estilo de vida bem mais simples do que o nosso. Então, eles estavam construindo ali casas, né, para aqueles irmãos africanos naquela tribo. E um líder africano falou assim: eu prefiro viver numa casa sem telhado e sem paredes. Eu prefiro viver numa casa sem telhado e sem paredes. O que ele está querendo dizer com isso? Não é que ele não queria o conforto de uma casa que o protegesse do vento, do sol, da chuva. Mas, na verdade, aquele povo africano, ele estava dizendo assim: nós queremos ser transparentes para os outros. Nós queremos ter um tipo de vida que nem as paredes e nem o telhado, quer dizer, nem Deus vai deixar de nos ver como nós somos, e nem as pessoas ao nosso redor vai deixar de ver o que nós realmente somos. A disciplina na igreja, meus irmãos, ela tem hoje em dia opostos. Opostos. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que sempre me indignou. Se uma adolescente da nossa igreja ficar grávida, ou uma moça solteira ficar grávida, melhor assim dizendo, não tem jeito de esconder o pecado, porque a barriga cresce. E a igreja cai de pau em cima. É dura. Eu já vi isso acontecer. E deve ser disciplinado. Eu não estou dizendo que não deve ser disciplinado. Deve ser. E aí trazem a irmã aqui na frente. A irmã é disciplinada primeiro no conselho. E depois diante da igreja, a irmã está disciplinada. Isso é correto. Mas tem pecados dentro da igreja que as pessoas aceitam numa boa. A fofoca, por exemplo. O que a fofoca tem de pior do que uma moça que ficou grávida? A maldade espiritual, a perseguição, às vezes dentro da própria igreja. Isso é pior do que uma moça ficar grávida. E às vezes não recebe o mesmo tratamento. A gente passa por cima.
Então a gente vê que a questão da disciplina nas igrejas hoje, elas andam nos extremos. Ou a gente age com muito rigor a respeito de coisas não sem importância, mas coisas pequenas. E às vezes coisas grandes a gente não está fazendo nada, a gente vai aceitando. A gente vai passando a mão na cabeça, principalmente quando o pecado é de líderes, presbíteros, diáconos, pessoas importantes dentro da igreja. Isso é uma realidade. Não sei dessa aqui. Graças a Deus eu prego expositivamente, texto por texto. É uma bênção fazer isso. Porque se eu não fizesse isso, alguém poderia chegar e falar assim, está falando para mim, acho que o Pedro descobriu alguma coisa da minha vida, está falando para mim. Eu não sei da vida de quase ninguém aqui. Muito poucos ainda. Quero conhecer mais. Estou aqui há 4 meses só, pouquinho tempo. Mas não estou direcionando essa palavra para ninguém, é sequência. Eu estou pregando esse texto aqui porque eu estou numa sequência. Mas é a palavra de Deus que diz. Eu não posso deixar de falar todo o conselho de Deus. E o conselho de Deus hoje é santidade para a igreja. Uma igreja que não pratica a santidade não tem comunhão. Nós não podemos ter pecados escondidos dentro do nosso povo. Nós não podemos ter hipocrisia guardada. Nós não podemos ter nada escondido. Certo dia, um irmão aqui cometeu um erro. E ele me procurou e falou, olha, eu tô chateado, eu estou incomodado, eu não deveria ter feito aquilo, e eu errei. Vamos orar, meu irmão, vamos orar, vamos conversar com ele. A gente conversou com ele e tal, e ele se sentiu bem. Depois nós demos algumas orientações, ele tomou algumas atitudes bíblicas. Depois ele falou, olha, saiu um guarda-roupa de cima das minhas costas. Mais ou menos isso ele falou. Não estou sendo literal. Essa atitude que o crente tem que ter. Errar, nós erramos, mas logo em seguida procure resolver o problema. Não deixa para lá. Mateus capítulo 18, você não precisa abrir o texto, a partir do verso 15, o Senhor Jesus, ele trata sobre a questão da disciplina. Uma das características da igreja cristã, meus irmãos, é a disciplina. Uma delas é a pregação da palavra. Uma igreja, a característica de uma igreja, para ser uma igreja, você tem que pregar a palavra, como eu estou fazendo hoje, tentando ser o mais fiel possível ao texto, dentro da minha capacidade, estudando o texto, estudando o contexto, para trazer a mensagem que Lucas estava querendo trazer para aquela igreja, e não só para aquela igreja, mas para a igreja de todos os tempos. Pregar a palavra fielmente, ministrar os sacramentos, batismo e ceia, e exercício da disciplina. É isso que define uma igreja. Não é se ela tem ventilador, ar-condicionado, piano, equipe de louvor, nada disso. Mas é pregação da palavra, ministração dos sacramentos e disciplina. E o Senhor Jesus, em Mateus 18,15, nos ensina como fazer a disciplina. Mas eu não vou expor aquele texto agora. Por que Lucas está nos revelando isso aqui? Porque ele está nos mostrando a estratégia de Satanás. Ele tentou de forma exterior, física, ameaçando os líderes. Não deu certo. Eles oraram e continuaram com intrepidez, anunciando mais ainda a palavra. Então agora Satanás, muito inteligente, muito esperto, eu vou agora trabalhar nas questões morais de dentro da igreja. Eu vou minar aquela igreja por dentro, de coisas que os seus líderes nem vão saber. Mas, meus irmãos, a gente não pode esquecer que nós temos um Senhor que cuida da igreja. E o Senhor Jesus está cuidando da sua igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. E sabe alguma coisa que o Senhor Jesus, como nosso noivo, ele faz? Ele zela pela nossa santidade. Nós ainda somos uma noiva que temos sujeira no nosso vestido. O nosso vestido não está branquinho ainda. Ele não está limpo, ele tem impurezas. Ele tem respingos de barro. Mas ele está trabalhando para que essa noiva seja lindíssima. Purifique essa noiva, limpe o seu vestido. E no dia final nós vamos ser apresentados como perfeitamente santos. É isso que Lucas está querendo nos mostrar. Ele zela pela santidade da sua
igreja, para que nós possamos manter comunhão com Ele e uns com os outros. Essa é a mensagem de Lucas para nós hoje. Vamos orar. Pai, te agradecemos porque até mesmo na disciplina, alguma coisa tão dura como esse relato que nós acabamos de ler e de ouvir, até mesmo nisso o Senhor manifesta a tua graça, a tua misericórdia. Se não fora a morte substitutiva do teu filho, se não fosse o sacrifício do teu filho por nós, mesmo essa disciplina não teria valor nenhum para nós. Nenhum. Porque estaríamos irremediavelmente perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Mas o Senhor, através do sacrifício do teu filho, permite que esse tipo de disciplina tua, que é dura, mas que nos mostra como para o Senhor é importante a santidade do teu povo, como é importante nós vivermos vidas transparentes, examinando a nossa consciência e tenhamos consciências puras diante do Senhor e diante dos homens. Como é importante para o Senhor que a tua igreja seja santa, não somente para temor daqueles que estão aqui dentro, mas também daqueles que estão lá fora, para que nós não envergonhemos o teu nome, para que nós não joguemos lama no teu nome que é santo, é puro, o teu nome que é sobre todo nome. O Senhor é um Deus santo, santo como nada parecido há nesta terra. Pai, nós te damos graças porque o Senhor está nos santificando como igreja. Como tua noiva, o Senhor está purificando os nossos vestidos que ainda estão sujos. Obrigado porque pela tua graça o Senhor manifesta ainda esse cuidado, essa preocupação por nós. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos imensamente, ó Deus, porque o Senhor ainda nos corrige. Nós nunca, Deus, nunca queremos ser filhos bastardos, filhos abandonados. Nós não queremos ser filhos que andam conforme os seus próprios sabores, os seus próprios corações. Nós não queremos deixar de ser disciplinados pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser corrigidos pelo Senhor, sim, porque queremos ser semelhantes ao Senhor. Queremos ser santos como o Senhor é santo, porque sabemos que esta é a tua vontade, é isso que te agrada. Ajuda, Deus, a igreja do Jardim Fortaleza, cada um de nós, a não escondermos nenhum tipo de pecado debaixo do tapete. Nós sejamos transparentes para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, o temor do nome do Senhor no meio de todo o povo, em nome de Jesus. Amém.